Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de agosto. Hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a grata alegria de celebrar a memória de São Pio X, Papa, que é exemplo deste grande homem que foi vigário de Cristo na terra. Possamos amar nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. José Sarto nasceu na Itália em 1835 e lá faleceu em 1914. Nomeado cardeal e patriarca de Veneza, foi eleito Papa em 1903, com o nome de Pio X. Empenhou-se por realizar inúmeras reformas nas áreas da catequese, liturgia, pastoral e missão. Celebrando sua memória, peçamos humildemente que nossa obra apostólica esteja alicerçada na íntima união pessoal com Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, este Papa teve uma influência grandiosa no seu tempo, no século XX, sobretudo, amados irmãos e irmãs, nas reformas as quais nós acabamos de ouvir. Catequese, então nós temos o catecismo de São Pio X, na liturgia, na pastoral, na missão. São Pio X procurou com sua vida, com seu testemunho, procurou de fato trazer este novo hálito, essa reforma, esta graça, então, da igreja que é dinâmica, da igreja que é viva, da igreja que caminha junto e rumo a Cristo, Senhor nosso. Peçamos, portanto, que a exemplo deste grande homem, tenhamos a graça de procurar esta íntima união com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura para o dia de hoje se encontra também no livro dos Juízes, capítulo 2, versículo de 11 a 19. E o início diz assim:
Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos em torno deles, que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Então, olha, amados irmãos e irmãs, olhar para a história do povo de Israel é olhar para a nossa própria vida. A nossa vida marcada pelas inconstâncias. A nossa vida marcada, infelizmente, pela realidade de pecado. Quantas vezes fazemos firmes propósitos em não cair no pecado, mas quando menos vemos, estamos, infelizmente, marcados por ele. Seja por pensamentos, por palavras, por omissões, enfim. Nós precisamos, de fato, amados irmãos e irmãs, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pequeninos e acorrer ao encontro do Senhor, buscar a reconciliação com Deus da vida, para que possamos, de fato, ter esta íntima união com o Senhor. Possamos ir ao encontro dele, possamos nos reconciliar, se deixe reconciliar com o Senhor, por meio, então, do sacramento. O Salmo 105 traz como resposta: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. O Deus que lembra de nós com amor incondicional, com amor incalculável, o amor eterno. Por fim, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos narra esse episódio deste homem, deste jovem que se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não diz bem quem era, né? No final deixa claro que era um jovem, né? Mas logo no início não diz bem quem era. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Então, esse jovem está questionando a Jesus: como preciso viver? Qual o modo de viver segundo o que ensinas? Então Jesus diz: observe os mandamentos. O jovem se pergunta quais mandamentos, porque, amados irmãos e irmãs, de fato, na época de Jesus, haviam 613 preceitos. 613 preceitos. A tábua da lei, que foi dada por próprio Deus da vida, mas desta tábua iam surgindo preceitos comuns na vivência dos judeus. Então esse jovem pergunta: qual mandamento? E Jesus traz, de fato, o decálogo e um acréscimo, assim, único, primordial. Então, ele começa dizendo: Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Então, aqui nós temos, amados irmãos e irmãs, a segunda tábua da lei. Então, Jesus apresenta a este jovem a segunda tábua da lei e resgata, sobretudo, amado irmão, amada irmã, lá da lei, do código de santidade, um preceito que sintetiza, sobretudo, toda a realidade da segunda tábua. E qual é o preceito que se encontra lá? Se não me falha a memória, esse preceito se encontra em Levítico 19:19. Nas orientações do Código de Santidade, se tem uma oração ou uma orientação específica, onde se fala do empréstimo, onde se fala das pessoas necessitadas e que emprestavam e que, na maioria das vezes, em alguns casos, não tinham condições de devolver. Então, o que se fala dentro do Código de Santidade? Não negues de emprestar nada a alguém que, de fato, necessitas. Não vire as costas a quem precisa. E, por fim, se conclui dizendo o que nós acabamos de ouvir: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem diz: Senhor, eu tenho observado tudo isto.
E então Jesus pede para que ele dê um passo além. Jesus o convida para que possas viver esta união mais profunda, da liberdade dos filhos de Deus, daqueles que encontraram em nosso Senhor Jesus Cristo a razão da vida. Muito bem, querido jovem, já que observastes os mandamentos, só te falta uma coisa. Se tu queres ser perfeito, se tu queres viver a santidade, se tu queres viver a intimidade comigo, diz o Senhor, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Depois que o jovem ouve isto, ele fica muito triste, vai embora, porque era muito rico. Então vamos dizer assim, ele conseguiu viver a primeira parte com maestria. Ele observava a lei de Deus, ele observava os mandamentos. Mas quando foi convidado a dar um passo a mais, que era da liberdade interior, de ser livre em Cristo Jesus, livre no Espírito Santo, este jovem, ele ainda se encontra preso, amarrado nas coisas desta vida. Esse jovem somos todos nós. Esse jovem é a cada um de nós, amados irmãos e irmãs, em nossa caminhada, que precisamos constantemente lutar para que o mundo presente não nos amarre por meio das suas seduções, que não nos amarre com as suas falsas ilusões, com as suas falsas seguranças, pois o único refúgio certo e verdadeiro, de fato, é o Senhor, é nosso Senhor Jesus Cristo. Perder, como diz alguma canção da comunidade Shalom, tudo perder para tudo ganhar em Cristo. Em que sentido? Suplicar, sobretudo ao Senhor, que o nosso amor a Ele seja de fato o amor maior, acima de tudo e de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.